tivemos a semana inteira com todos os outros grupos, né? E, enfim, foi muito produtivo, e cada grupo tem sua cor, né? É tão bonito ver isso. A gente vai achando as distinções aí entre todos e nos conhecendo desse jeito louco, à distância, grupos grandes, né? Essa semana os grupos foram menores, a gente até se preocupou. A gente sabe que tem muitas questões aí de comunicação, mas a gente também sabe que o pessoal que chega e que não consegue ver tem corrido atrás, no sentido de ver as reuniões que estão gravadas ou de perguntar para a gente, né, as questões. Tem alguém novo nesse grupo que não veio no primeiro encontro, que gostaria de dizer um oi? Tereza, do Maria Laura. Mas foi todo... A minha Tereza. Não é qualquer Tereza. Tudo bem. Então, nós tínhamos escrito e fomos contempladas depois que uma unidade desistiu, aí nós entramos. Aí nós perdemos o primeiro encontro, mas acompanhamos todos os outros. Está eu e a minha diretora, Aparecida. Não sei se ela já conseguiu entrar. Aqui, já entrei, estou aqui, Aparecida, da EMEI Maria Laura. Também é nosso primeiro encontro. Bem-vindas, bem-vindas. Vocês sabem que está tudo gravado. O primeiro encontro está lá na plataforma. Já assistimos, já estamos nos questionários, vamos começar a aplicar. Tá? Nós já tínhamos feito um questionário. Aí, o que nós fizemos agora? Nós estamos complementando com as perguntas que nós não tínhamos contemplado. E estamos nesse processo. Já montamos a comissão. Nós já tínhamos feito um projeto de retorno, pensando antes do Avisar Lá. E aí a gente foi procurar parcerias. E quando nós conseguimos, agora a gente está casando o nosso projeto com tudo de bom que a gente está recebendo. Ótimo. Ótimo. A gente vai falar mais sobre os questionários hoje, mais para o final do nosso encontro aqui, né? A Lica acho que caiu. Vamos ver se ela retoma, senão a gente vê, vou começando a ver aqui. Se eu vou ver o PowerPoint aqui. Vamos ver se ela consegue retomar. Já voltei. Ótimo. Eu já estava indo atrás do PowerPoint. Eu falei, não sei se... voltei. Tudo bem, Lica? Tá sem som. Val? Oi? Lica, não tá bom. Nós não estamos te ouvindo. E ela nem está ouvindo a gente também, me parece. Ricardo, cadê você? Imaginei. Falei, gente, que maravilha esse negócio de fazer em dupla, né? Se a gente cai, porque a gente acha que todo mundo que caiu, né? Não você. Eu tô sem som? Não, agora a gente está te ouvindo, mas com um delay bem grande, viu? Parece que cadê o Ricardo? Caiu aqui, Val, a minha conexão você tá também dizendo caiu. que... Val? Tava dizendo que tava ruim. Não. Caiu todo mundo? Não. Muita gente caiu, não todo mundo. Eu, por exemplo, não. Algumas outras pessoas também não, mas muita gente caiu. Eu caí também, tava difícil de voltar. Tá, a internet tem dias que tá complicada, né? Oi. Mas acho que normalizou agora. Caiu todo mundo. Caiu. Você também, Lica? A Lica caiu. Também, né? Tá. Agora ela voltou, mas está estranho. Às vezes foi uma baixa. Você está me escutando? Estou te escutando, mas com um delay bem grande. Parece que tá ruim mesmo hoje. Lica, você está nos escutando? Está me escutando? Olá, Ricardo. Eu tô te escutando normalmente, a Lica também. Então tá bom. Então tá bom.
Falei pela Lica, né? Não sei, né, Lica? Falei a Lica também, mas você deu joinha aí? Liga. Lica, você tá no mudo, Lica. Tá. Gente, eu vou tentar começar, porque a conexão da Lica não está muito boa, e a gente vamos ver se estabiliza e ela retoma, tá bom? Deixa eu abrir aqui para pegar o E PowerPoint. Um minutinho só, só. assim, quando a conexão não tá boa, Lica, só participa com o áudio. Desativa a câmera, tá? Tá. Vocês estão vendo, gente, aí? Sim. Sim. Tá. Bom, então vamos dando início ao nosso segundo encontro aqui do quarto grupo. Hoje a gente vai pensar nas seguintes questões, né? O nosso objetivo e os nossos conteúdos estão aqui. Então, o que a gente pretende para hoje é promover um intercâmbio de ideias e estratégias entre os participantes e compartilhar umas ferramentas para um diagnóstico e um plano de ação participativo. Né? A gente vai querer ouvir bastante vocês hoje, né? Eu acho que vocês já estão trabalhando, já vinham trabalhando e agora com o nosso curso aqui, algumas outras ideias, tanto nossas como de vocês, afloraram, né? E a gente quer ouvir bastante de vocês, o que está acontecendo, quais são as questões, enfim. Então, os conteúdos serão a constituição do Comitê da Infância, né? Como é que está, se conseguiu, se não conseguiu, como é que as coisas estão sendo encaminhadas, se tem dificuldades. Aí a gente vai trabalhar com esse objetivo, que é compartilhar a ferramenta para o diagnóstico, com um modelo de diagnóstico e plano de ação simples e que a gente acha que pode ajudar vocês também. E, por último, trabalhar um pouquinho com os questionários, tá? Ver como é também que as coisas estão caminhando nesse sentido, ok? Então, a nossa pauta será sempre uma ampliação cultural, que é uma coisa que o Avisalá faz sempre, né? Ampliar é sempre muito importante para a gente, começar com uma ampliação cultural. E a gente vai assistir a um vídeo que chama O Seu Olhar, que é uma música do Arnaldo Antunes. Eu acho que vocês vão achar bem interessante. Depois a gente vai refletir sobre o cuidar na quarentena, que é uma surpresa que a gente trouxe para vocês. Depois, a troca de ideias sobre o trabalho dos comitês, o diagnóstico participativo, troca de ideias sobre os questionários e encaminhamentos. Bom, então vamos começar com essa música, O Seu Olhar, do Arnaldo Antunes e do Paulo Tati. Eu tenho que abrir aqui também, vamos ver se eu consigo com som, etc. Tá? Um minutinho só.
tudo bem? Eu sou o Seba. Obrigado. Vou ficar em pé aqui para... Vocês estão ouvindo? Estão vendo? Receber Não. Sim. a próxima. Eu não estou vendo, Val, mas estou ouvindo. Tá? Falta o... Você tem que tirar o modo apresentação, no meu entender. Espera aí. Convidada. Não, o modo apresentação do slide, não o seu. O seu você tem que compartilhar a tela. Então, mas não foi isso que eu fiz? Ah, não, eu não tirei do slide. Às vezes embora eu acho que você não estava no modo apresentação, mas vamos tentar tudo de novo. Isso, tá ótimo. Pode soltar. Obrigado. Vou ficar aqui para receber aqui a próxima convidada, uma convidada muito especial, Nina Becker.
oportunidade de começar uma nova fase em um novo apartamento com Loft Go. O que acontece isso? Estraga o clima todo, Val. Ai, brincadeira. Muito lindo. Val, você tá sem som. Sim, eu vou retomar. Você quer retomar aí, Lica? Cadê? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estamos. Tá, posso. A gente estão compartilhando que a gente decidiu, eu e a Val, né, que a gente queria trazer uma música. E a Val propôs essa do Arnaldo Antunes, de quem ela é fanzoca. Aliás, tirei uma foto, você com o Arnaldo Antunes atrás, essa fotinha aqui, depois eu te mando. Dizer um fã. E com essa delicadeza, enfim, e a gente pensa que a música, né, ela convoca outras coisas aqui para a cena, né? As nossas emoções, aquilo que nos atravessa, que às vezes não tem muito nome, que a gente não formulou, enfim. E a gente queria saber como chega essa música para vocês, essa música que a gente escolheu com tanto pensamento, com tanto carinho, né? O que isso repercute aí para vocês, a música. Queremos ouvir vocês. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Oi, Val. Essa música é muito linda. Eu já tinha usado ela também numa formação. E esse clipe, né, é muito legal porque eles estão se olhando olho no olho, né? Então, acho que é diferente essa sensação estética de ver o clipe ou de só ouvir a música. Então, é muito legal também ver o clipe. E que é isso, assim, no nosso trabalho colaborativo na escola. E, assim, o trabalho na escola não tem como não ser coletivo. Não existe trabalho individual, mesmo que as pessoas tentem. Totalmente individual não existe. Sempre tem pelo menos 2 pessoas ali envolvidas. Então, esse do seu olhar melhor ao meu, traz de um modo poético para a gente lembrar disso, que sempre, aquele ditado, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, é muito lindo. É mesmo, Rosa. Eu também acho essa música muito delicada, né? Muito linda essa questão do seu olhar melhora o meu, quer dizer, o nosso olhar melhora o olhar do outro, faz a gente olhar melhor as coisas que o outro está vendo e nos mostra, né? E tanto para a criança como para o adulto, né? O nosso olhar também, né? O que a gente olha, o que a criança olha também melhora os nossos olhares, nos subjetiva, né? Subjetiva a criança e nos subjetiva também, né? A gente vai se constituindo a partir do olhar do outro, a criança e nós também, né? Eu acho muito, muito bonito. E é isso que você falou. Sozinho não rola. Quem mais? Aqui tem um comentário. Arnaldo Antunes, assertivo sempre. E sempre o olhar do outro melhora o meu. É isso aí. Quem mais quer comentar? Outra fã lá. Pois é, Alessandra. Alessandra, que já traz paixão no nome, né? Que linda. Tem mais. Sou suspeita, diz a Laura, para falar do Arnaldo. Estamos num projeto com as crianças fazendo poemas trazendo poemas dele. Olha, que lindo, Laura. Que lindeza. A Viviane diz, penso que nesse momento em que estamos longe dos olhos uns dos outros, há uma necessidade de demonstrar de outra forma que ainda estamos com um olhar atento. Muito, muito legal. Sueli diz, gosto muito do Arnaldo Antunes e totalmente pertinente neste momento que precisamos do outro mais do que nunca.
Isso mesmo. Num outro grupo, as pessoas também trouxeram essa questão de que hoje a gente está usando máscara, né? E que cada vez mais a nossa expressão no olhar, né, é muito... Assim, a gente vai cada vez mais aprender a se expressar mais com o olhar. A gente já se expressa, mas vai cada vez aprender mais, né? A Laura diz, seu olhar melhora o meu, melhora o seu, melhora o mundo. É isso. E a Alessandra Paixão diz, aprendemos a sorrir com os olhos. É verdade. É verdade, como a gente vai aprendendo cada vez mais, né, a usar esse sentido, né? Eu fico me observando, né? Usando máscara. Essa coisa dos olhos, ainda mais eu tenho os olhos pequenininhos. E eu acho sempre que está faltando expressão. Então, a pessoa já é pouco exagerada, então eu faço mais gesto. Porque eu penso que isso... Por que eu trouxe, né? Porque eu acho que isso vai nos atravessar lá na ponta com as crianças, né? Penso que tem toda essa coisa da leitura das expressões que é fundamental, mas ao mesmo tempo as crianças elas nos leem inteiras, né? Elas nos leem a nossa postura, os nossos gestos dizem muito, e a gente sabe que quando a gente não está falando a verdade, o nosso corpo diz a verdade, né? E as crianças fazem essa leitura. Nós grandes aprendemos que é uma convenção social a nos iludir, né? A gente fala, ai, não, mas ela falou tal coisa, né? E o corpo disse outra. Então, eu penso que, quem sabe, eu sou uma pessoa muito otimista, assim, mas às vezes eu baqueio, né? Mas quem sabe a gente aprenda coisas importantes aí, na comunicação com as crianças, pré-verbal, que a gente preste mais atenção nos nossos meios de expressão, né? E também que a gente possa acolher as crianças com colo, com afeto, com toque, porque eu acho que nada disso é possível deixar de existir na educação infantil, mas que a gente também aprenda mais, porque eu acho que a gente precisa usar as palavras para acolher, né? Como elas são importantes. Esse trabalho de poesia com Arnaldo Antunes com as crianças, posso imaginar a lindeza que isso repercute, né? Então, as palavras também são muito importantes, né? E olha como elas estão permeadas aqui, a gente conversando sobre o olhar, né? Exato. Muito bonito. E eu não sei quem é o administrativo, podia colocar o nome para a gente chamar pelo nome. Diz assim, eu penso também que agora, devido ao uso das máscaras, temos que aprender a realizar outras leituras pelo olhar, mais sensíveis e reveladores. A Cristiane diz, o olhar do coletivo enriquece os fazeres. E o administrativo novamente. Nossa, que saudades dos contatos físicos, o abraço, a proximidade. Nem faz. Faz falta. A gente já descobriu na minha família abraçar os velhinhos de costa. E todo mundo amou. A gente se abraça de bunda. Sempre a gente inventa um jeito. As estratégias, né? Ai, muito bom. E aí, compartilhando. Você quer prosseguir? Quer que eu prossiga? Como você quer fazer? Pode ir. Você quer que eu compartilhe aqui? Você compartilha? Não, eu acho melhor eu compartilhar, porque eu adoro que você leia o chat. Eu acho a sua leitura de chat excelente. Então, vou... Tá, então quando você compartilha, eu digo aqui que a Maura diz, como sinto falta do olhar da criança. Estamos todos sentindo falta. Então, deixa eu só chegar aqui. Sim, compartilhando esse slide, vocês estão vendo? Tá tudo bem aí, Val? Vai me sinalizar. Tá, ok. Teve no fórum sobre os questionários, né? Teve uma pessoa dentro de qualquer grupo que eu não me lembro qual foi, e eu não procurei, resolvi não responder ali no fórum, né? Até porque já tinha passado o time da gente discutir, mas achei a pergunta muito interessante e resolvi trazer aqui para os grupos.
e que tem a ver com essa música, e tem a ver com a continuidade, mas tem a ver com essa questão do acolhimento, tem a ver com as questões culturais, né? A gente pergunta no fórum dos funcionários qual é o hobby. No questionário dos funcionários. O questionário dos funcionários, se a pessoa tem algum hobby, né? E a pessoa perguntava, eu não entendi essa pergunta, né? E ela vem nessa perspectiva, né? De identificar e de valorizar os saberes da equipe. Então, por exemplo, sei lá, tocar um instrumento, né? Que coisa maravilhosa se a Val trocasse um violão, Val, hein? Pois é. Trazer meu filho. Oi? Vou trazer meu filho. Ah, gostoso. Ou cantar, ler uma poesia junto, ouvir música, ler uma história, um conto, uma crônica, uma indicação de filmes, né? Tantos sites de filme aí que estão ou gratuitos ou que são muito acessíveis, né? A gente anda vendo mais filme, eu pelo menos sim. Livros, indicação de livros, de podcasts, de lives, né? De shows, enfim, museus abertos pelo mundo, tanta coisa por aí acontecendo. E os trabalhos manuais que salvaram muitas angústias por aí nos tempos de quarentena, né? Como são importantes os trabalhos, as questões que são ligadas ao corpo, né? Então, há o manuseio de coisas, pessoas que sabem fazer coisas, eu também sou uma nulidade, mas tem muitos saberes por aí, e a gente sabe que isso tudo pode escapar pelos dedos, né? Quando a gente tem uma coisa muito dramática para resolver. E a gente queria ouvir vocês um pouco. Não sei quem começou falando, foi a Rosa, né? De modo poético e tal, e a Rosa contou um pouco como ela faz, que ela também colocou essa música na escola. O que vocês têm a nos contar sobre isso? Eu sei que vocês têm já fazem muito disso, né? Se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar aqui com o grupo. Estão pensativas. Vocês estão aí, meninas? Eu caí. Sim. Vocês têm trazido para as reuniões, para as formações, alguns saberes dos funcionários, das pessoas, das famílias, enfim. Aquele funcionário que sabe tocar, ou cantar, ou declamar um poema. Vocês têm feito isso? Olha, a Sandra está dizendo... Não, a Lindsay antes, ó. Temos 2 professoras que tocam piano e violão e outra que adora nos trazer teatros de sombra, também para adultos. Olha que bacana. Que coisa linda. Lindsay, é o seguinte, eu quero ver imagens disso, fiquei muito curiosa. A gente abriu, Ricardo abriu hoje, um fórum para a gente compartilhar esse tipo de coisa que não é exatamente, que pode ser estreitamente ligado com os objetivos da formação, mas que está também ao entorno, né? Os entornos, que por vezes ganham tanta importância, são tão valorosos, né? Então, se vocês puderem, né, a Lindsay e outras que estão por aí, contando coisas aí, se puderem compartilhar o quê? Uma imagem, um relato, né, desse tipo de coisa, para que a gente nos enriqueça também mutuamente nesse sentido. A Sandra está dizendo, eu sempre abro nossos encontros com músicas. Achei que não fazia muita diferença, até que uma das professoras fez um relato do quanto esse acolhimento faz diferença em nossos encontros. Muito bom. Alessandra, comecei a tocar Paciência, do Lenine, mas preciso de mais paciência até a música fluir. Ela está começando a tocar violão, ela está aprendendo. Temos 2 professoras que cantam lindamente. Oh. A Lindsay fala, vou aprender a colocar lá, prometo. Legal. Diz, vamos iniciar a semana que vem com uma apresentação de dança do ventre. Uau!
Muito legal. Ok. A gente sabe que tudo isso né, já acontece, a gente quer botar luz nisso, né? Eu acho que uma forma da gente compartilhar é lá no fórum, mas a gente também pode ir compartilhando por aqui, contando e tal. Eu penso sempre, eu acho que a gente poderia um dia escrever um pouco sobre isso, né? Esse momento, e acho que assim, a quarentena, né? A pandemia, toda essa coisa, botou luz em algumas coisas, né? E de repente isso ficou tão importante. E assim, eu me lembro de coisas que me acalentaram no início, quando eu estava me sentindo muito ameaçada, né? Que era ouvir, por exemplo, as bilhões de professoras lendo história para suas crianças no Instagram e eu me beneficiando das histórias, né? Então, o que é o poder das palavras, da história, né? Então, ou da música, né? De toda essa produção cultural, vamos dizer assim, né? Que poder tem de nos acalentar, né? Acho que é uma coisa muito importante da gente botar a luz, né? E, falando nisso, na sequência, tem mais algum chat aí, Val, se você quiser? Não. Não. Em nossa unidade, chegou agora. A Sara diz, vamos iniciar a semana que vem, já, com a dança do vento já falei, e a Vidian, acho que é isso. Lá em nossa unidade, percebendo como a equipe estava vivendo um momento de pandemia, criamos um projeto cuidando, entre aspas. Esse projeto Cuidando, a gente quer saber mais. Conta lá pra gente. Temos parceria, dança, e que tem mais, baseado acho que é mais fácil, né? Eba! Eu ia escrever, mas eu me atrapalhei aqui. Boa tarde. Na verdade, lá a gente, acho que no mês de junho, a equipe gestora pensou num projeto que chama Cuidando, dos funcionários, né, do SEI Samir. Então, nós entramos com algumas parcerias. Então, toda sexta de manhã a gente tem um momento que aí a gente tem a parceria de aula de dança, aula de tricô de dedos, que foi a nossa última, aula de confecção, oficinas, né, de confecção de mandala. Já tivemos a companhia de uma nutricionista que veio conversar com a gente. Então, a gente tem olhado para as necessidades do grupo, né, o que o grupo vem sinalizando, que quer ter um pouquinho mais de contato, e a gente vai conquistando aí algumas parcerias. Tivemos também uma parceria com meditação, né? Então, tivemos outra com alongamento e relaxamento. Então, toda sexta de manhã a ideia é a gente proporcionar alguma estratégia, algum instrumento que possa ajudar tanto física quanto emocionalmente as nossas funcionárias. Então, é para todos os funcionários, né, todos os servidores, e funciona toda sexta-feira de manhã, das 9h30 até mais ou menos 11h30 da manhã. Então, é um projeto que a gente pensou para acolher mesmo a equipe que estava vivendo um momento, como todas as equipes, né? Um momento que estava precisando de acolhimento e também para a gente começar a se olhar um pouco, né? Pensar em saúde mental de uma forma ampla, como que a gente pode colaborar com a saúde mental dos outros e também olhar para a nossa própria, fazer escolhas. Então, tiveram muitas professoras que voltaram a fazer artes manuais, voltaram a praticar atividade física, voltaram a olhar para a sua alimentação como uma fonte de energia mesmo. Então, é um projeto que pensa um pouquinho em acolher mesmo as nossas necessidades enquanto servidores. Enquanto pessoas. Enquanto pessoas e seres humanos, né? Seres humanos. Vidian, como fala o teu nome? Vidian. Vidian, que nome lindo. Vidian, faz esse mesmo relato com essa simplicidade e essa dimensão, né? Lá no fórum para gente botar luz nisso, tá? Muito lindo. Muito obrigada. Muito bonito. E o que você contou tem tudo a ver com o que eu vou apresentar agora. Muito obrigada, você fez a introdução. Então, vou seguir. Esses são alguns trechinhos, muito poucos. Eu fiz uma escolha assim, foi muito difícil fazer, de pequenos trechos da apresentação dos grupos no fórum de apresentação. Então, eu vou trazer aqui, a gente fez essa opção por botar só o primeiro nome, até para deixar
ser menos formal, né? Deixa eu botar aqui a fotinho. Então, a Laura, que eu não sei de que grupo, eu misturei todos os grupos, e eu fui, sim, só para falar que eu ilustrei, eu montei um PowerPoint, né, com os trechos, que eu fui me encantando por esse fórum, e eu fui ilustrando com as imagens da Georgia O'Keeffe, que é uma pintora americana, já falecida, modernista, e ela pinta as flores, em geral flores, mas também o deserto, enfim, o Novo México. Ela pinta bem de pertinho as coisas e elas ganham um ar quase abstrato, né? E, enfim, está ilustrado com as pinturas da Georgia O'Keeffe. Então, a Laura disse assim, ó, teve corte de cabelo do pai, feito pela filha. Teve ornamentação para a aula online de festa junina, feita pela mãe, para a filha. Teve pão caseiro quentinho, feito pelo pai para todos. Tem almoço na varanda, tem ginástica, tem preguiça. Cuidamos uns dos outros. Depois a Raquel. A situação que me fez perceber foi o quanto minha filha precisava de minha atenção no momento de realizar suas lições. Estar junto nas suas conquistas, como aprender a ler, me marcou totalmente. Cuidar de mim, como é difícil para quem está acostumado a cuidar dos outros, disse a Cira. A Luciana, compreendi que mesmo quando tudo se move rápido demais e não sentimos o chão sobre os pés, ainda é possível encontrar conforto dentro de nós. E aí? O que essas pequenas colocações aí repercutem em vocês? O que vocês gostariam de comentar? Só uma coisa, a Laura disse, esse texto é meu! Ah, gracinha! Que legal! Muito bom. Querem comentar? O que a gente aprende umas com as outras, né? A partir de uma pequena provocação, né? E que não foi pequena, foi bem escolhida, né? Estratégica. Meninas que estão chegando, Aparecida e Tereza, vão lá no fórum, o fórum está aberto ainda, tá? A gente sabe que as pessoas ainda estavam chegando. Se apresentem, conheçam a apresentação dos seus grupos. Alguém gostaria de comentar algo? Quer falar, Aparecida? Então, Então, nós não entramos no fórum porque nós achamos que já estava fechado, mas nós vamos preparar uma apresentação para nós, para gente, né? Assim, nesse momento, assim, nós ficamos, eu particularmente, assim, fiquei muito mexida com essas apresentações, com esses, né, com a música, sabe? É como se o olhar do outro, né, ou as palavras do outro, né, fizesse um eco dentro da gente, né, e assim vai nos constituindo, né. Então, aí esse momento foi assim de contato mesmo, né, entrar em contato mesmo com o que a gente está sentindo, né. Então é isso nesse momento. Muito obrigada, Aparecida. É muito linda a tua frase. Às vezes a gente, né, são tantos sentimentos, né? E é isso, o outro fala pela gente. Eu senti um pouco isso nessa, né, analisando, vendo, fazendo a seleção difícil, né? Tantas coisas foram ditas. A gente teve nos fóruns relatos de pessoas que faleceram durante a pandemia, né, de parentes ou pessoas. Não necessariamente de Covid, mas também. Então, e a gente poder acolher tudo isso foi muito, muito importante. Quer falar, Laura? Oi, eu quero. Tá com a sua pitoquinha do lado, que delícia. Meu chaveirinho. Ai, que gostoso. Ela fica no plantão comigo, me fazendo companhia. Ai, que delícia. Eu só queria dizer que, para mim, foi uma provocação muito bonita falar sobre essas vivências de pandemia, porque até então eu não tinha parado para pensar em quanta coisa bonita a gente fez
junto em casa. Aqui mesmo na unidade, às vezes algumas pessoas vêm para me ajudar, a Beatriz está sempre aqui, e a gente acabou desenvolvendo entre a gente uma união, uma força tão grande de um apoiar o outro, um acorda meio adoentado um dia e o outro apoia, e a gente ali junto fez muita coisa bonita. Então, quando vocês fizeram aquela provocação, aí a gente começou, né? Eu puxar na memória coisas boas que aconteceram e foi muito importante. Incrível, né? Quando a gente vive uma coisa dramática, né? Isso, a gente também, a vida ganha uma outra dimensão, as relações, né? A gente, esse valor que ganhou as relações, os abraços, o contato, a saudade, bens a Deus, tudo isso nos botou muito sensíveis, né? A flor da pele, acho que com tudo isso. E que a gente, né? Esse é o nosso dia a dia, esse é o nosso pão de trabalho, esse é a nossa, né, o nosso chão de escola, né? É receber as crianças, é acolher, é dar respostas, é estar junto, é criar uma comunidade, é fundar um grupo, né? E a gente às vezes não olhava, como disse a Cira, né? É tão bonito aquilo, eu falo, eu cuido de tanta gente e eu mesma não me cuido, né? Ou eu mesma, como é que estou me cuidando? E isso é muito para nós, assim, gestoras, né? Ah, sua companheira, né? Posso imaginar que ia ter uma companheira linda assim. Laura e Maura, nós somos a dupla sertaneja aqui. Mas é isso, e a importância de ter alguém para nos chamar para a realidade, né? Olha, para e pensa tudo que vocês estão fazendo de bom, tudo que vocês estão produzindo nesse momento, as professoras estão gravando vídeos e fazendo postagens em contato com as famílias. Isso é, por um lado, desgastante, mas, por outro lado, é vida, né? É a gente que está em frente e seguindo e ganhando força e ressignificando o nosso trabalho. Laura, a Maura diz para você, Laura, minha companheira de trabalho, orgulho de trabalhar juntas. Ela é uma linda. É dupla sertaneja mesmo. Deixa eu ler algumas coisinhas aqui para não perder. A Alessandra diz ainda em função em nossa unidade, exploramos a fotografia André Carriere, que me inspirou, e inspirei as professoras a fotografarem suas casas enquanto espaços poéticos que ganharam novos significados. A Sandra diz, pensando no que disseram, poucas palavras que tanto representam. E a Lindsay diz, verdade, bate forte no peito. A Lindsay também. Moro a 1h40 do trabalho. A pandemia me possibilitou participar dos banhos de mangueira após o trabalho, pois chego em casa imediatamente nos dias de plantão. E a Marta, que lindo ver a Laura com a filha. Eu tinha lido o relato dela e achado tão tocante. Que bonito, que bonito. Muito legal. Se vier ainda, vou compartilhar para a gente dando prosseguimento, né? Mas se vier algum relato, a gente pode ir lendo também. Vânia, nos vemos no outro, nos identificamos com o outro em algumas coisas. É isso mesmo. Quanta sensibilidade nessas mensagens, não? E assim, comentando essa fala da Luciana, né, que me marcou muitíssimo, não sei se vocês devem possivelmente ter a experiência de vocês, mas eu no começo da quarentena, sobretudo, acho que quando a gente estava ainda sobre o impacto, e hoje em dia a gente aprendeu muitas coisas, principalmente o que é importante, qual é o principal que a gente tem que fazer para se proteger, né? E como é que a gente entra em relação com os outros, tudo isso, né? Mas esse sentimento que ela fala aqui, né? Quando tudo nos escapa, ainda é possível encontrar o conforto dentro de nós. Esse núcleozinho de conforto, vocês sabem, nós construímos com as crianças
né, até os 3 anos de idade. Vou ser assim, não quero ser tão taxativa, né, mas por volta dos 3 anos de idade, e com os 4 e 5, se ainda escapar alguma coisa, mas de qualquer forma, é algo que se constrói na pequena infância, que está conosco, né? Então, cabe a nós fortalecer os pais, que também têm papel importantíssimo, decisivo aqui, né? E fortalecer as famílias e para que para que a gente construa esse núcleozinho dentro de nós, né? Acho que a Luciana falou aqui com muita lindeza, algo que a gente sabe, que a gente reconhece, tendo vivido por este período dramático que estamos ainda vivendo, né? Onde que a gente encontra um confortozinho dentro de nós, né? E esse núcleo é muito importante, é o trabalho da gente. Vou dar sequência, Val, né? Não sei nem que oração, a gente se perde com tanta lindeza. 14h47. Tá bom, tudo ótimo. Bom, meninas, aqui falando sobre o Comitê da Infância, né? Que foi a nossa proposta aí da formação. E a gente quer, sim. Aparecida, você está com o microfone aberto, você quer falar? Não, fechou. Sobre os comitês da infância, vocês lembram, foi a nossa proposta, né, que vocês organizassem um comitê da infância com toda a liberdade, reunindo pessoas que vocês acreditam que vão poder ajudar nesse processo. A gente fez algumas propostas, mas isso tudo com muita flexibilidade, evidentemente, né, e a gente quer saber um pouco como é que foi. A primeira coisa, se isso fez sentido para vocês, se vocês conseguiram, se surgiram dificuldades, se não conseguiram, o que aconteceu, se vocês conseguiram resolver as situações, os desafios, se já realizou alguma reunião, como é que foi, que dúvidas ficaram, enfim, né, queremos saber, aí ter um pouco de notícia aí de como é que foi. Quem gostaria de contar? Vou até abrir aqui para a gente ver vocês. Oi, eu posso falar um pouquinho lá da EMEI Leonardo Arroio. A gente convidou pessoas de vários segmentos dentro da unidade para ser do comitê, mas nós fizemos uma escolha de só realizarmos a reunião com este grupo mais heterogêneo, né, com famílias, etc., depois que a gente conseguisse aplicar os questionários, e também porque a gente fez uma escolha de esperar o 20 de setembro, que é uma data que a Secretaria Municipal de Educação, o Bruno Caetano, o secretário, disse que teriam a resposta do último inquérito sorológico que estava sendo feito. Então, assim, como a gente não teria nada palpável, digamos assim, nem do ponto de vista dos dados do questionário e nem desse inquérito sorológico com uma possível data ou não de retorno, a gente optou por só constituir o comitê e não realizar a atividade ainda. O que a gente tem feito? Como a gente se encontra sempre com as professoras, toda a formação aqui do Avisalá, eu e a diretora, a gente compartilha com as professoras. Então, a gente compartilha o PowerPoint, as discussões, são várias questões que a gente não tinha parado para pensar da questão da saúde, da alimentação, então isso tem sido muito bom. Então, a gente compartilha com todo o grupo de professoras. Então, assim, neste momento, quem está pensando? A equipe gestora e a equipe docente, porque nós temos mais facilidade de nos encontrarmos. Estamos aplicando o questionário, mas isso para depois, né? Então, depois a gente fala do questionário. Alô, vai ter lugar. Muito bom, Rosa, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu posso falar também? Claro. Lá no SEIS Samir Rashid Saliba foi montado, né, o comitê foi constituído, então são 6 professoras, foi constituído a partir do interesse, né, quem quisesse participar. Eu não estava na época, eu estava de férias, mas a Eliette, que é a nossa diretora, está aqui, a Beth, que é a nossa assistente, fizeram a mediação e a mobilização, então nós somos além das 3 pessoas da gestão, né, nós somos em 6 professoras. Nós temos uma mãe que está acompanhando e convidamos uma outra, né, que estamos esperando aí que ela possa ingressar na próxima reunião. Temos também a Giovana, que é a nutricionista da Adre Penha, que está acompanhando. Então, já foram mais ou menos umas 5 reuniões, se não me falha a memória. Em geral, uma reunião por semana.
nós já tínhamos feito um questionário bem amplo no mês de junho, pelo Google Forms, né? Algumas questões que vieram como sugestão até já estavam lá, a gente já tinha colhido, então das nossas 150 famílias, 90 famílias responderam, então a gente já tinha um pouquinho um panorama de como que estava a situação nas casas das famílias, né? Em relação a quem mora com a criança, quem está ficando com a criança, quem tem contato com a criança e com o bebê, se tinham perdido o emprego na pandemia, quem estava em home office, enfim, essas questões já apareciam lá no nosso outro questionário. Nós começamos agora a reaplicar novamente o questionário, porque a gente entendeu na comissão e depois no grupo grande de professores e funcionários que a situação pode ter mudado, né? Muitas famílias podem ter retornado ao serviço presencial, outros podem ter perdido o emprego, enfim, a gente a gente mexeu algumas coisinhas do questionário ou sugestão que vocês deram, estamos reaplicando essa semana, então das 150 famílias, acho que 35 já responderam. O comitê, então, está funcionando, a gente vem se reunindo toda semana, e com o grupo maior de funcionários, a gente conversa todas as terças de manhã, já era um horário fixo que a gente tinha de estudo, então, desde a semana passada, a gente tem olhado para os indicadores que a Damares Maranhão trouxe para a gente, no eixo de saúde e bem-estar. Então, nos pequenos agrupamentos, porque lá a gente tem bastante essa conversa nos pequenos agrupamentos para depois trazer para o grupão. Então, as meninas do B1 vêm discutindo, as meninas do B2, o pessoal do minigrupo 1 e o pessoal do minigrupo 2. Então, nos pequenos agrupamentos, eles já vinham olhando para os 19 indicadores e tentando olhar qual daqueles indicadores eram mais urgentes, né, para a gente estar olhando, que a gente precisa mais urgentemente pensar em estratégias e em soluções. E aí os grupos fizeram a indicação, a gente olhou quais eram os indicadores que apareciam em todos os agrupamentos, foi unânime o número 14, o 9 e mais um, se eu não me lembro. Então a gente começou a olhar essa semana para esses indicadores, pensando já em proposições. Antes desse movimento, a gente já tinha pensado em 2 protocolos que a gente tinha sistematizado, um para funcionário e um para as famílias. Protocolos gerais, né, de entrada na unidade, de saída da unidade, quem entra, quem não entra, como entra, coisas assim que a gente já tinha pensado, a gente já tinha construído ao longo do mês de junho e julho, nas nossas discussões, né. Então, a gente vem juntando esse material, olhando sempre para todos esses materiais, né, aguardando também aí o material que a Secretaria Municipal também vai trazer dos GTs, né, dos grupos de trabalho. Então, a gente vem olhando para tudo isso e pensando no nosso território ali, né, no nosso pedaço. Então, eu tenho achado, assim, particularmente muito bom o trabalho do comitê, né, as meninas estão super envolvidas, a mãe e a nutricionista também, é muito legal, né, essa troca que a gente tem. A gente só ter uma mãe, mas a gente entende que de pouquinho em pouquinho a gente vai colocando mais gente na roda, né? E o grupo também vem bastante discutindo, então toda semana a gente tem um tema para estudo ou continuidade de estudo, então essas 2 semanas, a semana que passou e essa, a gente permanece com o estudo dos indicadores, porque a gente entende que vai tomar algumas semanas aí, e estamos caminhando, assim, a gente tem uma ansiedade de saber se a gente está indo pelo caminho certo ou não, mas o que a gente tem colhido aí nesses primeiros questionários que vem chegando, a gente está bem contente, essa questão que vocês colocaram do que você gosta de fazer e o que você poderia colaborar na unidade, tem vindo gratas surpresas aí, a gente que está de olho, né, nas respostas, a gente fica bem feliz com o que está chegando. E a gente entende que é o caminho mesmo, né? Como a Rosa colocou, a gente nunca faz o trabalho sozinho, ele é sempre participativo, colaborativo, e eu acredito que é claro que não houve nada de bom nessa pandemia, mas uma janela que a gente pode olhar é esse movimento que a gente entende que cada vez tem que ser mais colaborativo, participativo e construir junto, né? Então, a gente tem visto nossa equipe bastante organizada nesse sentido, se fortalecendo nesse sentido. Então, as discussões são acaloradas, né? Claro que é sempre de uma perspectiva que se olha, então os professores do B2 olham de uma perspectiva, os professores do minigrupo 2 olham de outra, a gestão olha de todos, né? Mas tem sido bem bacana essa troca, todo mundo tem aprendido muito. E a gente está caminhando dessa forma. Muito bem, é isso mesmo, né, Vivian? A gente vai reforçando as nossas concepções,
né? E aprofundando as nossas ações, né? As nossas práticas, né? Com tudo isso que a gente está se sentindo muito provocado, muito colocado contra a parede, com questões e tendo que inventar, né? Eu falo para a Elza sempre, eu falo, Elza, nós não temos imagem para isso, nós não temos case, nós não temos foto, nós não temos filme. O que a gente faz? A gente precisa produzir isso, né? Então a gente está produzindo no campo das ideias e falando, menina, vocês estão aí na ponta, é possível, como é que é? Dá notícia, né? Então é muito importante essa troca, né? E você nos contar aí que caminhada linda, né? Com esse muito como a equipe da escola e as parcerias se fortalecem, né? Muito lindo. São potentes, né? Como é potente, né? Isso. Eu estou aflita que tem muita mensagem aqui. Vamos ler todas. As pessoas ficam sem voz. Depois... a Laura está dizendo, montamos o comitê, cozinha, apoio, secretaria, 2 docentes, coordenação e direção. Já fizemos 2 reuniões, sempre após essa nossa. Minha primeira impressão é que o grupo está se sentindo importante, essencial nesse momento delicado. Lindo, e né? São, né? E são importantíssimos. Estão se sentindo porque são, né? A Sandra diz, consegui constituir o comitê e também não fizemos reunião. Estamos quase na mesma situação que a Rosa relatou agora. Estamos, por enquanto, na captação das pesquisas. Aí a Rosa diz, nós também, Sandra. A Sandra diz, só não consegui colocar representante da cozinha, pois foram todas recolocadas em outras instituições. A gente está sabendo, né, nos outros grupos já ficamos sabendo bastante dessa questão, tanto do pessoal de limpeza como o pessoal de cozinha, né, que é uma questão aí mesmo. A Alessandra diz, nós constituímos o comitê e criamos um grupo no WhatsApp para agilizarmos os encaminhamentos. Temos 2 mães, sendo uma delas também professora do SEI. Envolvemos coordenadores da cultura, que bárbaro, e outros segmentos da gestão do CEL Aricanduva. Fizemos uma reunião. Muito bom. Rosa, nós também, Sandra, mas uma das nossas agentes trabalhou na cozinha antes da terceirização. Então, a gente conta com o olhar dela nessa perspectiva de dentro da cozinha. Muito bom. A Alessandra diz, tarefas todas encaminhadas com algumas contribuições. Boa ideia, Rosa. Tem um diálogo aqui, vocês estão vendo, né? Tem uma pessoa que pode estar colaborando. A Rosa é a ajudante do dia. A Sara diz, nosso comitê tem 15 participantes com professores, 2 representantes da equipe de apoio, 1 da cozinha, 1 da limpeza e 4 mães. Poxa, que beleza. Uau! Quem falou isso, Val? Que eu não peguei o nome. A Sara. Nossa, Sara, que potente. Na sexta teremos a 2ª reunião. Alessandra, novamente, não conseguimos nos reunir semanalmente. Temos uma equipe com quase 80 funcionários e muitas demandas surgindo. Sim, a gente sabe, Alessandra. Questionário pronto que encaminharemos por grupos de WhatsApp criados pela gestão, que começou a funcionar na última sexta, aliás. O administrativo, que é a Luzinete, ela me disse o nome. No nosso comitê, temos a participação de uma mãe muito interessada nas ações e atuando juntamente com os outros membros. Tivemos o interesse de mais uma professora que pediu para fazer parte desse grupo de estudo. Olha, bacana, hein? A Lindsay fala, nosso comitê também está empenhado e, por ser um grupo pequeno, os diálogos são bem produtivos e amanhã haverá um momento de diálogo do comitê com um grupo de formação para ampliar. Os questionários estão ainda disponíveis. O comitê ligou para as famílias antes do envio, mais de 171 famílias, apenas 49 responderam até agora. Vocês têm iluminado nossos caminhos do cuidar. Que bonitinho. E vocês, os nossos. Sara diz, através dos questionários, identificamos mais famílias que têm interesse em participar. Olha que o questionário também está servindo para isso, que bacana. E a Vidia, outra vez, sobre como disponibilizar os materiais da plataforma, criamos um drive para o comitê. Ótimo. A gente aqui também tem um drive com tudo, né? Nossa, lotado. Apenas para a nutricionista, Beth, nossa D, envio de outra forma.
A Alessandra disse, Luzinete é minha parceira. Ah, legal. Alessandra e Luzinete, ok. É isso. Outra dupla sertaneja. Valquíria, eu queria compartilhar um pouco da experiência da Amy Carmen Miranda, aproveitando os relatos que você acabou de ler. A gente optou por fazer com um membro de cada segmento, né, o nosso comitê, e a gente fez a primeira reunião ontem e nas conversas com algumas pessoas a gente optou por fazer reuniões temáticas, né? Uma ou duas vezes, dependendo do tema, de acordo com a necessidade que o comitê sentir. Então, o primeiro tema foi saúde, e a gente contou com a participação da gerente da UBS aqui, que é a nossa UBS de referência, né? Então, a gente conseguiu a Tenire, né, que é a gerente da UBS, a Ellen, que é a nutricionista da empresa terceirizada da alimentação, a Priscila, que é a líder de região da empresa terceirizada de limpeza, né? E a gente tem uma mãe também, que é bem participativa, ela é do conselho de escola, né, da APM, uma professora, uma ATE e um membro de da gestão, né, de cada segmento. Então, a gente optou por fazer assim, inicialmente, e depois o comitê compartilhar com os grupos maiores em função da reunião não se estender, não ficar muito grande, né? Mas a gente já vinha falando nos outros grupos a respeito da formação e de todas as questões. Então, a gente optou por fazer as reuniões temáticas. Então, saúde, alimentação e limpeza, como 3 grandes temas, né, que contam com essas pessoas que são da comunidade escolar estendida, né? Como elas atendem várias escolas, o território é muito grande, a gente entende que talvez elas não possam participar dos outros temas, né? Então, a gente criou essa questão da temática para que essas pessoas possam vir minimamente compartilhar suas experiências no território daquele tema específico. E funcionou super bem com essa primeira que a gente fez da saúde, com a Temile. Ela trouxe muitos dados do território que são bem importantes para a gente, né? A questão do atendimento ali da UBS, que atende 4 bairros e não um só, como é comum, né, na cidade. Então, no lugar de atender em torno de 30 mil pessoas, eles atendem aproximadamente 100 mil pessoas, né, por mês. Então, eles têm um atendimento muito grande, né? No início da pandemia, ela trouxe para a gente todo o histórico de como caminhou a pandemia no nosso território, né? Desde o início, os primeiros casos começaram a aparecer no território em abril, né? E ela falou que já em abril eles fizeram uma divisão ali dentro da UBS, em que o estacionamento foi considerado como uma área vermelha, e ali foi montado o atendimento para quem chega com sintoma respiratório. Então, a parte interna do prédio foi considerada a área azul, e nessa parte interna é feito o atendimento das pessoas que vêm passar numa consulta ou fazer uma vacina, algum atendimento que não tem sintoma respiratório. Então, ela falou que isso já gerou um conforto para as pessoas circularem, continuarem indo à UBS, porque existe uma divisão, houve uma possibilidade de fazer isso, né? E a área externa ficou sendo essa área vermelha. E aí tem um funcionário já na entrada da UBS, né? Que ela fala para a gente que é justamente para que evite que a família inteira entre. Então, ela diz que isso é muito importante na unidade escolar, né? Então, não dá para que a família toda entre, seja por qual for o motivo, a gente precisa ter uma atenção com essa quantidade de pessoas circulando, então só entra realmente dentro do prédio quem tem a necessidade de entrar. Isso conversa um pouco com a minuta que a prefeitura redigiu, né, nesse protocolo de retorno. E aí ela vai trazendo várias informações muito importantes. Ela falou que eles chegaram a atender 200 pessoas por dia nessa área vermelha, né, com sintomas respiratórios. E aí tem uma série de protocolos, né, que eles fazem o acompanhamento das pessoas que têm suspeita. Os exames, às vezes, demoravam mais de 20 dias, então eles ficavam 14 dias monitorando com ligações diárias essas famílias do nosso território, né. Eles chegaram a fazer mais de 500 ligações diariamente para acompanhar essas pessoas enquanto o resultado não chegava, né. Hoje, ela falou que eles fazem em torno de 300 ligações para fazer esse monitoramento por 14 dias para as pessoas ali no nosso território, né? E aí,
eles falaram da quantidade de pacientes, né, especificamente que foram atendidos, os que tiveram exame positivo, tipo de exame negativo e exame conclusivo. Ela trouxe todos os dados ali no nosso território. Mas o que nos chamou muita atenção, porque ela trouxe os dados do inquérito sorológico que a prefeitura está fazendo com os adultos e com as crianças no território, né? Então, ela falou que foram 4 fases, são 4 fases, eles estão fazendo agora, nesse momento, a 4ª fase, né? Então, ela falou que a primeira fase do inquérito sorológico, com as crianças, a UBS ali no Jardim Santo André recebeu 36, né? Então, chega o nome da criança, nome do responsável, endereço, telefone, e aí ela falou que eles pegam esses dados e eles vão até a casa da criança para ver se o responsável autoriza a fazer a coleta do exame. O exame é aquele exame de sangue, então é para identificar quem já teve, né, o Covid. Sorológico. Isso. E aí ela falou que no primeiro inquérito foram 36 famílias, elas só conseguiram localizar 22. Também enfrentam essa dificuldade que a escola tem. A gente não consegue mais localizar todas as famílias. A gente já não conseguia, né? O telefone, o endereço, que eles mudam constantemente. Então, ela falou que eles não conseguiram, da primeira vez de 36, eles só conseguiram localizar 22. E aí as famílias autorizaram, dessas 22 crianças, 2 foram positivas e assintomáticas. Então, o que ela falou? Que foi 9%. Na segunda fase foram 32 famílias, localizaram novamente 22 crianças, novamente 9% positivo. Então, ela falou que eles estavam ali no território até com uma certa tranquilidade com relação às crianças por causa dessa porcentagem baixa, 9%. E ela falou que na terceira fase foram 23 famílias, 17 eles conseguiram localizar, e aí houve um aumento, foi para 29%. Então, nessa terceira fase, ela falou que o inquérito sorológico dos adultos no nosso território vem diminuindo na primeira, na segunda e na terceira fase. Das crianças, houve um aumento expressivo, né? Então, ela falou que isso preocupou bastante, porque saiu de 9% para 29%, né? E, enfim, ela trouxe várias informações, né? A gente tinha uma preocupação muito grande da conversa que a gente teve inicialmente aqui na formação, da gente ter que saber reconhecer os sinais de perigo, né? Isso estava nos afligindo imensamente, porque a nossa EMEI, a gente está coladinha à UBS, né? A UBS é praticamente do nosso lado. Então, quando uma criança começa a referir que está se sentindo mal, quando a gente vê que a criança está mal, a febre está muito alta, ocorreu algum acidente, bateu a cabeça, na dúvida, a gente já pega um funcionário e já vai com essa criança para a UBS, porque está do nosso ladinho, né? E às vezes você não consegue entrar em contato com a família demora a chegar, enfim, todas aquelas questões que todo mundo aqui sabe. E aí, o que ela nos falou com relação a isso? Porque a gente fez uma pergunta bem específica, a gente precisa mudar esse procedimento? É melhor que a gente não faça isso? Que a gente só vá realmente no caso extremo? Como que a gente vai reconhecer qual é esse caso, essa situação, né? Na dúvida, o que a gente faz? Então, o que ela falou? Que a gente tinha que ter tranquilidade. Não é um ambiente extremamente contaminado. Na verdade, as pessoas têm uma chance muito maior de se contaminar em outros lugares do que num ambiente hospitalar, né? Então, ela falou que pode ir com a criança, não é porque você está colocando a criança e um funcionário para ir lá para passar no pediatra porque aconteceu um acidente ou a criança está referindo que está passando mal, que eles vão se contaminar. A chance disso acontecer é menor, principalmente porque eles têm essa divisão do espaço, tem todos os protocolos e os cuidados, né? Então, ela nos tranquilizou muito com relação a essa prática da unidade, né? Porque ela falou, na dúvida você leva, porque é difícil reconhecer, existe um conhecimento técnico que vocês não têm, né? Então, na dúvida, é melhor levar. Então, isso foi, para a gente, assim, valeu muito por essa informação e por conhecer, assim, a minúcia ali no miúdo, o que está acontecendo nessa pandemia no território, né? Não é informação da cidade, do país, não. É do nosso território ali. Então, isso para a gente foi
assim, foi uma gratidão ela ter compartilhado conosco. Foi maravilhoso. Vani, você está trazendo questões importantíssimas aqui, né? Lica, você quer falar? Ai, maravilhoso! Nossa, eu acho que assim, encaminha muitas coisas que a gente ainda quer conversar e saber de vocês, enfim, e trazer questões, porque é isso, quer dizer, a escola está num território, né? As questões do território influenciam no atendimento da escola e vice-versa. A escola também tem uma influência no território, nas instituições do território. Então, essa questão de conhecer bastante, né? Você tem sorte que está vizinha aí, né? Mas independente disso, né? Conhecer o que as outras instituições, principalmente da saúde, aí como você está dizendo, fazem, que elas pensam, como é que elas podem nos ajudar, né? Nesse sentido, quer dizer, saber que no centro de saúde tem uma parte que é vermelha, tem uma parte que é azul, que é mais tranquila, para receber outras pessoas que não são, né, portadores da Covid, enfim. São informações preciosíssimas para a gente se tranquilizar. E ela te traz outras informações preciosíssimas e traz uma relação de confiança aí, que é muito importante para o atendimento que você pode fazer no SEI, na EMEI, enfim, né? Então, essas questões do território que você traz e das instituições, em especial aí da UBS, são questões que a gente tem que olhar com muito carinho mesmo, porque vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar. Conhecimento é tudo, e conhecer o que o território tem de potencial é fundamental mesmo, né? Fala, Lica. Eu vou fazer só um convite para ela escrever sobre isso. Assim, sabe, Tuane, eu que venho trabalhando na saúde, eu sou metida na saúde, né, gente? Porque eu sou psicóloga, tudo bem que é saúde mental, mas eu falo de assuntos da saúde mesmo. Assuntos o quê? Conteúdos que a gente, como diretor de escola, tem que conhecer. É nessa perspectiva, né? E essa questão da parceria com a UBS, ela é um desafio imenso. Eu falo isso na formação já faz mais de 10 anos, e assim, eu não tenho um relato tão consistente quanto o teu, e seria muito legal se você pudesse fazer esse relato, um relato muito simples de como aconteceu, e desejar que essa parceria que você nos contou agora, que ela transcenda a Covid. Porque eu acho que é muito potente. Esse é um desafio, todo mundo sabe aqui, né? Conversar com a área da saúde. As questões são diversas, né? Quando a gente olha e quem faz esse pensamento tem que estar muito amarrada também com os compromissos da educação. Então, é realmente uma troca a ser construída, só que o pessoal da saúde tem lá o seu valor na sociedade e, às vezes, difícil de conversar. Então, é um desafio isso, né? E para tudo. Peso das crianças, obesidade, verminose, vacina. Olha o desafio da vacina, né? E tantas outras questões que estão lá nos indicadores da Damares, maravilhosos, né? Então, que eu faço votos que seja frutífera. Faço votos que você me procure daqui a 5 anos e fala, Lica, cresceu. Não só a Tuane e todo mundo. Né? Não, faço votos também. E só foi possível porque a gente já vem construindo há algum tempo essa relação com eles. E lógico que está coladinho ali no território faz toda a diferença. Mas interessante você falar da questão da psicologia, porque isso saiu na nossa conversa, na reunião do comitê, porque ela falou que a disponibilidade dos psicólogos ali na UBS para atender o território não teve aumento em função da pandemia, exceto entre os funcionários. Os trabalhadores da saúde procuraram muito o serviço de saúde mental, mas os moradores do território não. Né? Em função da pandemia, não. Continuaram a procurar aqueles que já faziam algum tipo de acompanhamento, né? Então, isso também foi um dado bem interessante para a gente. E o que ela frisou bastante é que de todas essas crianças que deram positivo, todas assintomáticas. Né? Todas assintomáticas também foi uma coisa que ela frisou muito. Não tem como a gente reconhecer quando chegar na escola para entrar e ficar com termômetro. Não tem. Não gastemos nosso dinheiro com termômetro, como bem vai nos ensinando a Damares e todo mundo, né?
Deixa eu só comentar aqui. A Maria Aparecida diz, muito bom, excelente a parceria. É um enorme desafio conversar com a saúde, pois nem consigo conversar com a gerência do posto a qual pertencemos. E a Vânia diz, tivemos uma reunião com o comitê, estão participando 2 professoras, 2 mães, a cozinheira, uma auxiliar de cozinha, um auxiliar de limpeza, um auxiliar administrativo. Nessa primeira reunião, fizemos a apresentação, a explicação do que iríamos fazer, o papel do comitê foi muito boa e produtiva. Foi feito um convite para as famílias e para a equipe, e quem está participando são as que aceitaram esse convite. Perguntamos também o porquê cada uma se interessou por participar e todas estão muito dispostas. Meninas, Fala, Marta. Eu sou Marta, da EMEI Adersader, e eu gostaria de compartilhar como a gente tem feito lá na escola e quem sabe possa ajudar alguém, porque para a gente está sendo bem produtivo e a gente tem tido já assim um conforto na angústia desse vai ou não vai. Será que é dia 7 de outubro? Será que não é? Mas a gente tem certeza que um dia será, né? Então, essa angústia dos professores, da equipe docente, de todos nós, de como será essa volta, né? Então, quando surgiu a oportunidade da gente se inscrever para participar dessa formação e que a gente foi escolhido, a gente se sentiu muito privilegiado, né? A gente não sabia como que seria, né? Nesses detalhes, principalmente, né? Como que a criança, como será que vai ser a volta, tomar água, esses detalhes muito específicos, né? Isso. E que nos causava medo, né? Até pavor. Como que iremos receber essas crianças, né? Então, assim, a equipe topou rapidamente e todos nós abraçamos a causa. Então, na nossa escola, que é uma escola muito pequena, a gente atende 150 crianças de EMEI, a equipe não foi formado um comitê. O comitê ele é feito com toda a equipe. Equipe de apoio, equipe docente, todos estão juntos nessa empreitada, né? Inclusive, a gente tem ali a pessoa da limpeza, né? Que a gente está trabalhando só com uma representante da limpeza ali. Então, ela participa das formações, da leitura, assiste os vídeos, né, que a gente tem indicado, das reuniões, né? Quando a gente fez as reuniões da saúde, da alimentação, a gente solicitou a responsável a nutricionista que atende a nossa escola, né? Então, a gente encarou, tudo foi suspenso, a gente está com o foco na formação do Comitê da Infância, né? A gente entende que agora é uma necessidade da nossa escola, né? A gente costuma dizer assim, hoje a fala do prefeito de SME é que a gente vai voltar dia 7 de outubro. Não sabemos, né? Pode ser 7 de outubro, 10 de novembro, qualquer dia que for, a gente tem que estar preparado. Então, o que nós fizemos lá, né? A gente tem feito assim, a gente tem trabalhado com os 4 blocos de formação. Então, no dia que a gente tem a formação gestão participativa, logo na outra semana, a gente já tem de terça e quinta-feira. Na próxima terça, já disponibilizamos o material, né? As pessoas fazem a leitura ou assistem ao vídeo que a gente manda e já se preparam para a reunião. A reunião, o tema seguinte já é esse tema que a gente já teve a formação com vocês. A gente chama de aula, né? Então, o termo que a gente usa é curso e aula. Aula 1, aula 2, o curso vai ser hoje tal, né? Então, assim, as leituras são feitas anteriormente. A gente abriu no Teams um plano de ação feito no Word. Então, todos eles têm acesso. O pessoal do apoio, as ATS,
O pessoal do apoio da nossa escola, todos são do grupos de risco, todos têm mais de 60, né? Nossa. Mas eles aprenderam a mexer no Teams, né? Na pandemia eles aprenderam a mexer, todos estão participando das reuniões, tem alguns que vão na casa do filho, né? Para o filho colocar bonitinho. E aí, como a gente fez? Plano de ação. Então, assim, plano de ação da saúde. O que a gente vai poder, o que a gente precisa implantar, melhorar, instituir, tanto agora para esse período desse período especial, né, que as crianças voltarão nesse período da pós, nesse período especial, e tanto no que vai ficar para a vida, que será caracterizado a característica da nossa unidade. Exatamente. Né? Tanto agora, mas que vai ficar para sempre, né? E aí o que acontece? Quando a gente monta ali, olha, o texto a gente solta na sexta-feira, o texto para terça-feira é esse, ou o vídeo que vai acompanhar é esse também, vocês vão falar, o tema é saúde. O plano de ação, chama-se plano de ação de cuidados para alimentação, está aberto. Então, todos entram e vão colocando ali, põem o seu nominho do lado e vão dando sugestões, né? Todos. Então, eles colocam lá, eu acho que devia colocar a toalha na mesa, né? Da alimentação, todos leram a normativa que saiu em julho. Muito bom, né? Muito bom. Maravilha, excelente, todos leram, né? E aí, o que acontece? Na reunião que tem no Teams, todos entram, e aí abre-se esse documento, e aí a gente vai lendo. Cada pessoa se apresenta, né? E aí cada um fala, oh, e aí, como passou a semana? Olha, passei bem e tal, tal. E você, qual foi a sua dica? Eu falei sobre a toalha de mesa, que eu acho importante, tal, não sei o quê. E aí todos discutem. A reunião tem demorado 2 horas e meia. Só que quando ela acaba, o plano de ação está pronto. Uau! E aí o que a gente pensa? Eu preciso te interromper. É muito interessante o que você está contando. Deixa eu só terminar assim. Quando a gente termina, o que a gente pensa? Quando a gente for ter a aula 2, esse plano, a gente vai retomar e aí vai recheando. Entendeu? Maravilhoso. Com ações. Isso mesmo. Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que retomar sempre com esse grupo? Independente da hora que o nosso prefeito, que eu falo sempre para eles, nós somos servidores públicos. Nós estamos, o nosso cargo, ele diz, servidor público, nós estamos para servir a população. Então, na hora que o nosso chefe, que ele não pode fazer uma reunião, sentar com a gente e falar assim, olha, queridos, é assim. Esse é trabalho nosso, né? Ele vai soltar um decreto, sei lá, vai mandar uma normativa no Diário Oficial, vai falar na TV, olha, gente, é dia 7 de outubro, é 11 de novembro, a gente vai ter que pegar e abrir a escola. Então, que nós estejamos fortes e cientes que nós somos privilegiados, porque a gente está com uma parceria com um instituto excelente, com pessoas que estão nos ajudando a pensar, né? Então, assim, para quem não sabe... um planejamento, de fato, um planejamento participativo, né? Mais participativo. Ações. Para quem não sabia o que fazer, se a gente... E assim, não é da nossa cabeça mais. Se a gente ia escovar, se não ia escovar, onde ia enfiar essa escova de dente, como ia tomar água, como ia... Assim, ações. Então, a gente já conseguiu fazer muita coisa nesse pouco tempo, né? A gente estava terminando uma obra na escola e a gente conseguiu, dentro dessa obra, calhou de muita coisa acontecer junto, e essa direção que a gente tem lá, que é muito ponta firme, intervir, né? Já na primeira aula
com a Damares, ela já conseguiu fazer muita intervenção para que a gente volte sem desespero, independente da data que for, né? Muito bom. Então, assim, eu gostaria de ajudar as pessoas que estão agora nessa reunião com esse depoimento do que a gente tem feito, assim, de que talvez a formação de quem está nessa empreitada junto com a gente agora não seja de pensar em outras coisas, mas focar nisso, porque talvez a gente não sabe. E se for isso mesmo. de outubro, né? E quanto mais tempo a gente tiver para se consciente da volta, para planejar, mais forte estaremos, discutir, pensar e pensar em ações, muitas ações. Isso, exatamente. Né? Para que a sua fala, Marta, e pensem na volta. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom o seu depoimento. Ele tem tudo a ver com o que eu vou falar. Só fazendo vamos ver o tempo que a gente tem aqui. Temos meia hora, a gente tem alguns conteúdos ainda. Embora eu acho que vocês também falaram bastante sobre o questionário, a gente pode focar aqui nas ferramentas. Val, depois a gente pensa sobre isso, porque o nosso tempo está curto. Eu vou apresentar aqui para vocês, pegando até o gancho da Marta, porque tem tudo a ver com o que ela está nos contando aí, né? Duas ferramentas, uma para a gente fazer o diagnóstico, né? E outra para a gente, são ferramentas muito simples, participativas, né? E outra para a gente fazer o plano de ação, Marta. Então, muito obrigada aí pelo gancho. A primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês é esse mapeamento participativo. Qual que é a brincadeira? A brincadeira é a gente estar no território da escola, na escola, né? No lugar da escola. Então, isso acontece presencialmente, né? Eu não sei como é que dá para fazer isso acontecer pela sala do Zoom, mas é possível também. Mas o melhor é que a gente talvez planeje, dentro das possibilidades de vocês, uma reunião do comitê na escola e a gente faz uma visita com alguns pontos que a gente vai olhar em cada sala, em cada espaço, em cada local, né? Então, eu trago aqui, a título de exemplo, alguns pontos, mas são exemplos, né? Eu acho que cabe a cada um, quando vai fazer utilizar essa ferramenta aí do mapeamento participativo, pensar quais são os objetivos, gastar um tempo aí para planejar esses objetivos, né? E a gente vai anotando, a gente tem uma planta da escola que pode ser rabiscada, né? Pode ser, não precisa ter a metragem correta, mas para a gente ir dando materialidade, para a gente ir assinalando na planta as ideias que vão surgindo, né? Aqui eu trago a título de exemplo, por exemplo, a gente pensar onde vão ficar as torneiras, né? Onde que a gente precisa colocar pias e lavatórios, né? Então, por exemplo, na entrada da escola, né? Onde é que vai ficar o lavatório da entrada? Porque a gente sabe que as pessoas que vão entrar precisarão lavar as mãos, né? Que o álcool gel ele é muito menos eficiente para matar o coronavírus, né? E que as crianças pequenas não podem usar álcool gel e mesmo a gente vai ficando com queimadura se a gente usa muito álcool gel. E a lavagem de mãos é muito mais eficiente. Então, bom, vamos encher essas unidades de pia onde puder, né? Fazer puxadinho de pia onde der. Tem esse desejo aqui eterno, né? Do pessoal da saúde, de toda a sala da educação infantil, né? Em todas as idades, mas principalmente berçário e todos, né? Que tenham pias, tanto para as crianças como para os adultos, né? A gente sabe que a gente assou o nariz de uma criança, a gente tem que lavar a mão. O melhor de tudo é lavar a mão. A gente usa o álcool gel, mas é um tapa que nós estamos dando, né? No tanque de areia, se a gente pode pensar em botar uma pia para a pessoa que faz a entrega, né, que é um funcionário que está toda hora na rua e que tem pouca possibilidade de lavar a mão, e é por meio dele, vocês já tiveram aula com a Elza, né, que pode vir alguma coisa que esteja contaminada, então é super importante que esse profissional tenha também essa possibilidade, enfim, tá? Isso aqui é um brainstorm, são ideias, né, são exemplos.
Depois a gente pode pensar também sobre a ventilação de cada ambiente. É possível que muitas de vocês já tenham feito isso, pelo que vocês estão nos contando, né? Como vocês já estão, algumas mais avançadas, outras menos, enfim, a gente tem essa diversidade em todos os grupos, né? Mas pensar a ventilação de cada ambiente, como é que ela está, se tem janela que está enferrujada, se tem vitrô que precisa de manutenção, enfim, bom para a gente, e se dá para ampliar eventualmente essa ventilação e como, né? Depois a gente pensar nesse fluxo das pessoas, né? E pensar alternativas. Então, será que eu consigo desviar o fluxo, né? E fazer duas ou três entradas na minha unidade? Só cada unidade tem um jeito, né? Cada unidade tem sua particularidade, a gente sabe, é um contexto muito específico, né? Depois aqui eu coloco a título de exemplo também, né? A gente sabe que o refeitório é um grande local onde a gente tem muita aglomeração, é um local que está as crianças, pelo menos as mais velhas, que talvez usem máscara, né? De 4 e 5, lá elas estarão sem máscara, então a gente precisa realmente trabalhar ali com menos pessoas, né? Menos aglomeração. Então, será que dá para fazer um puxadinho para fazer mais um refeitório? E eu gosto de trazer sempre o exemplo da Carachinha, que é uma creche lá de Ribeirão Preto, que eu visitei, e que cada sala era super bonita, eles foram fazendo puxadinhos, então no hall da entrada era onde as crianças comiam, né? Então o final do corredor era para um grupo comer, eles foram fazendo muitos pequenos refeitórios, era a comida que saía da cozinha e ia para lá. São possibilidades para a gente sair um pouco da casinha, para a gente olhar para o nosso espaço com outros olhares, né? Com o olhar aí do comitê que está tão entusiasmado, como vocês estão tão mobilizado, né? E isso é um olhar do diretor da escola, da gestão, mesmo da coordenação, e é tão bom que a gente tenha outras pessoas que nos ajudem aí a olhar para isso. Uma outra ferramenta que a gente apresenta aqui para vocês essa chama-se Realidade e Desejo. Ela também acontece, eu só fiz isso presencialmente, eu nunca fiz isso à distância, mas eu acho que é possível, né? A gente está aqui ampliando aí os nossos horizontes aí da tela plana, dessa comunicação, e a gente está conseguindo tantos avanços, né? Então, como é que consiste, como é que ela funciona? A gente monta tarjetas, né, de cartolina, a gente corta a cartolina em formatinhos, assim, de tarjetas, e numa coluna a gente vai escrever realidade, e na outra desejo, e aqui a título de exemplo, eu trouxe a lavagem de mãos, porque eu não canso de falar disso, né? Então, como exemplo, eu trouxe aqui, por exemplo, uma realidade falta pia na entrada da unidade, e o desejo simplesmente é colocar a pia na entrada da unidade, né? E assim a gente vai levantando, falta pia nas salas, colocar todas as salas terem pia, lavatório no parque é muito alto para as crianças, isso é super comum, da gente ter lavatório que não é da altura das crianças, então o desejo. E não tem dispensador líquido, sabão líquido, a gente entendeu que isso é fundamental nessa coisa toda. Então, além de ter o dispenser de sabonete líquido, que ele seja de fácil manipulação, para que as crianças possam aprender e ganhar autonomia nesse procedimento. E quando a gente monta essas duas colunas, né, realidade e desejo, que a gente levanta um monte de coisa e fala, meu Deus, como que nós vamos fazer? A gente aqui no meio coloca uma coluna, que é o como, né? E aí a gente, com o grupo, a gente monta, é um outro jeito, viu, Marta, de montar o plano de ação, né? Então, a gente faz a pergunta aí, como? Aí a gente, sei lá, o grupo propõe, né? Trazer um técnico para viabilidade da colocação das pias, quanto isso vai custar, porque, bom, tem um preço, como é que eu posso mobilizar recursos, se eu for fazer uma campanha, se eu vou pedir doação, se eu vou pedir doação de trabalho ou de material, enfim, como é que a gente vai realizar isso, né? Isso é feito sempre em grupo, mas e se transforma no plano de ação, que Marta nos contou aí, né? Então, o diagnóstico e justificativa é a coluna da realidade. Os objetivos, aqui a título de exemplo, né? Ampliar o número de pias, enfim, ou facilitar o manuseio dos equipamentos de lavagem de mãos para todas as crianças, isso é o desejo, né? Então, os objetivos são
o que vai aparecer na coluna do desejo, as estratégias é o como vocês sabem, e a gente acrescenta os recursos e o prazo e responsáveis. Né? Então, aqui é o escopinho aí do plano de ação. Lembrando que esse plano de ação, essa proposta que nós estamos fazendo para vocês, é no nível da governabilidade da unidade, né? O que a unidade consegue mobilizar e consegue realizar, pensando aí nos protocolos sanitários para o Covid, etc., né? Que a gente sabe que a gente vai resolver um monte de problema aí se a gente implantar os protocolos e conhecê-los, né? De outras doenças evitáveis. Vamos falar um pouquinho do questionário, como é que nós estamos de tempo? Acho que dá, né, Val? Tá, foi rápida. Meninas, querem falar um pouco sobre as ferramentas? Ajuda vocês? São interessantes? Faz sentido? Gostaram? Não gostaram? Querem comentar um pouquinho? Já conheciam? Já fizeram? Eu quero falar. Por favor, Oi, Alba. Então, eu adorei essa ideia do plano de ação que você lançou aí. Eu acho que nós vamos começar a usar esse mesmo, a partir da próxima reunião. Muito bom. Depois você me conta como foi, mas é o seguinte, um conselho, uma dica. Quanto mais focado e mais prático for, mais resultado vocês vão ter. Né? Então, por exemplo, vocês podem pegar um aspecto de um indicador que vocês levantaram com a Damares, né? Esse plano de ação, por exemplo, vocês podem focar só o refeitório no plano, no mapeamento, né, participativo da planta. Vocês podem ter a planta do refeitório e falar como é que nós vamos olhar para esse refeitório, como é que nós vamos organizar. Então, vejam que quanto mais focado, mais potente, né? E mais eficiente, tá bom? Depois você me conta, Alba, se deu certo. Eu queria falar sobre o questionário, posso? Sim. Então, eu sou a Alba, tá, gente? Coordenadora do SEI Soninha. Eu já tive a oportunidade de conhecer a Lica de cursos no Carambola, né? Verdade? Não tô vendo você, não tô lembrando. Eu fiz curso com você no Carambola. Ai, que querida. Alba, acho que sim, claro. O SEI Soninha tem 125 crianças, tá? E até agora, 100 famílias já responderam ao questionário. Né? O comitê fez um trabalho bem organizado, né? Quando as famílias não respondiam, nós ligávamos no privado, uma a uma, convidando e mandando o link, né? E com isso, até o dia de hoje, nós já conseguimos alcançar 100 famílias, graças a Deus, né? E eu não tive a oportunidade de falar do comitê, mas o nosso comitê foi bem organizado, né? Nós tivemos a oportunidade de ter uma mãe que faz parte da UBS do bairro, né? O que nos ajuda bastante. E agora nós estamos indo para a nossa segunda reunião, né? Que vamos falar sobre esse questionário mesmo, sobre como... Primeiro nós vamos fazer um levantamento, né? Ver o que as famílias falaram, ver quais foram que a porcentagem foi maior, né? Mas isso está sendo acompanhado dia a dia, tá bom? Muito legal. A gente vai abrir, você vai ver a próxima slide, a gente vai abrir um fórum mais para frente um pouquinho, para a gente conversar sobre os questionários, sobre análise, né? Que uma coisa é a tabulação, né? São os gráficos e tal, o Google Forms faz tudo para nós, uma maravilha, mas a gente vai ter que fazer o trabalho da análise, que é isso que você vai discutir com certeza aí no teu comitê, quer dizer, que encaminhamentos, né? Que eu concluo dessa informação e o que ela resulta em ações, né? Muito obrigada por você ter vindo. Tem você e a Tereza aqui, que foram minhas alunas no Carambola. Fico bem contente. Acho que a gente pode encaminhar aqui para os questionários, né, Val? Você quer falar alguma coisa? Sim, eu vou ler aqui rapidinho ao que a Maura diz. Foi bem tranquilo fazer a pesquisa utilizando o Google Forms, só tive problema quanto a duas respostas na mesma pergunta, porém formulei a pergunta e deu certo. Só para informar vocês, eu coloquei aqui no chat uma extensão do Google Forms que nos possibilita
colocar junto à questão a própria em voz, ou seja, a pessoa ouve a pergunta ao invés de ler, ou lê e ouve ao mesmo tempo, o que pode facilitar para aquelas famílias que têm alguma dificuldade ou que, enfim, mesmo que não tenha, facilita ouvir, né? Então, tá aí o link para que vocês possam construir também, se quiserem. Isso foi uma dica de uma das participantes do grupo, de um dos grupos, né? E a gente achou muito interessante para compartilhar com vocês, né? Eu acho que o mais importante é assim, primeiro, assim, falar para vocês que foi muito bacana a participação de vocês nos fóruns, né? Com relação aos questionários, vocês viram que a gente mudou bastante, que a gente resolveu pôr em blocos porque muita gente já havia aplicado, enfim, vocês contribuíram muito com outras questões, com reformulação das perguntas, enfim. Vocês já estão craques no Google Form, então a gente achou que fazer em blocos e deixar na mão de vocês fazer com o Google Forms era uma ideia boa e facilitava, né? Vocês agora estão nos dizendo como é que estão acontecendo as respostas, se vocês estão aplicando ou não, que é uma coisa interessante da gente saber. Mas uma das coisas que eu acho que, já que a gente ainda tem algum tempo, acho que ainda dá talvez para ouvi-las mais, né? Mas ouvi-las também com relação a essa questão que vocês já estão trazendo, que é como é que a gente consegue atingir todo mundo, né? Ou a grande maioria, porque a gente sabe que as famílias que estão nos recantos mais escondidos, né, são famílias que talvez tenham as maiores problemáticas sociais, etc., e até com as questões de segurança alimentar das crianças e outras seguranças. Então, seria muito interessante que a gente conseguisse atingir, né, todas. E possivelmente vocês já estão nos trazendo e tem outras ideias e outras formas que vocês já estão buscando e conseguindo para atingir o maior número de famílias possível. Se vocês puderem nos dizer um pouquinho sobre tanto a aplicação do questionários como esses retornos e essas formas de alcançar as famílias, seria muito legal essa troca aqui, porque uma vai aprendendo com a outra, né? Então, sou a Alba de novo, tá? Alba, agora eu te reconheci. É minha querida. Coisa boa. Na realidade, nós fizemos assim, as mães que por acaso têm problema de não ter internet, porque a situação econômica de algumas não é boa, né? Sim. Nós fizemos plantão no SEI e convidamos elas a irem até lá, e assim, nós utilizamos o nosso celular mesmo, e elas foram preenchendo. Eu acho que foi uma forma de poder alcançar, né? Sim. Aí foi uma disponibilidade dos funcionários, olha, vocês podem vir aqui que nós estamos usando nosso celular para vocês preencherem. Eu acho que por isso que nós conseguimos alcançar um maior número mesmo. Porque, na realidade, Lica, se você só jogar no grupo, mesmo você conversando com elas, tudo, você sabe que nenhuma se interessa muito, né? Então, nós estamos chamando uma a uma e as com dificuldade realmente nós trouxemos para o SEI, com todos os protocolos, tá? Com todo o cuidado, pedimos para que elas não trouxessem crianças, disponibilizamos álcool gel, convidamos a lavarem as mãos, o distanciamento, aí foi que nós conseguimos um resultado maior, tá bom? Isso mesmo, Alba, já vamos fazendo treinamento, né? Vamos compartilhando aí os protocolos, que vai ser toda uma empreitada também, né? Merece um plano de ação. Tateando como é a volta, né? Tateando um pouco, experimentando, isso é interessante. Exatamente. Muito obrigada, Alba, muito legal, muito importante. Mais alguém quer dividir com a gente? Como é que está conseguindo, fazendo ou não conseguindo? Olha, a Sandra diz, estamos com 88% de retorno. Tá bom, Sandra. Muito bom. Bom, nós da EMEI Maria Laura, nós conseguimos montar o comitê, nosso primeiro encontro, né, com vocês, mas nós já montamos o nosso comitê, que tem 4 professores, a equipe gestora, um agente de apoio,
uma TE e uma mãe e uma pessoa da limpeza. Nós não temos nutricionista, porque contrato por enquanto, né? Como todo mundo. Então, nós temos 11 pessoas no comitê. Já fizemos nossa primeira reunião a semana passada, que conversamos sobre os questionários. Nós já tínhamos feito o questionário. 85% das pessoas haviam respondido. Nós temos 194 crianças e 85 já haviam respondido. Então, conversamos na semana passada como iríamos fazer, né? Então, decidimos que essas 85 que já responderam, nós vamos complementar, fazer um questionário complementar e entrar em contato com as restantes com o questionário inteiro. Então, no momento, é isso. E tem uma coisa que nós já estávamos construindo o nosso protocolo antes de começarmos aqui na equipe do Avisalá. E nós já estávamos trabalhando no acolhimento dos servidores, né? A coordenadora já estava fazendo um trabalho de acolhimento e conversamos e conseguimos uma parceria com a Universidade de São Judas. Então, nós já estamos com a Universidade de São Judas, com 2 estagiárias, fazendo uma roda de conversa com todos os servidores, com todos os funcionários, para tratar, para falar, fazer esse acolhimento com os professores. Então, iniciar com os professores esse acolhimento, né? Ouvir as dores, as angústias, as ansiedades de todos, né? Então, nós começamos por aí. São psicólogas, a Maria Aparecida? São psicólogas? São do 5º ano, de psicologia. Psicologia escolar. Legal. Legal. E depois elas vão trabalhar aí com as famílias e com as crianças, é o que pretendemos no segundo momento. Então, nesse momento é isso. Tá? Muito importante o que você disse, muito interessante essa parceria, né? Lembrando que, assim como a gente vai ter que aprender, né? Estamos aprendendo, e já aprendemos um monte, mas temos que consolidar tudo isso, possivelmente, né? As questões relativas à saúde, também precisamos fortalecer os nossos conhecimentos em relação à saúde mental, né? E ter a possibilidade de alguém que venha fazer a parceria, mas que a gente também se aproprie desses conhecimentos, a gente faz isso, né? Mas que a gente precisa fazer cada vez mais, né? Porque esses conteúdos, a escola não é só o cognitivo, a gente sabe muito bem disso, né? As questões emocionais a gente precisa transitar com muita... E não só delegar, né? Trazer para nós. Mas muito, muito legal ter essa escuta aí e fazer essa parceria que, quem sabe, também não transcenda aí as questões do coronavírus, né? Com certeza. Temos aqui... Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Aparecida. Temos aqui mais mensagens. A Elizabeth diz, nossa unidade disponibilizou o nosso Facebook, pois temos uma comunidade fechada. A Rosa diz que conseguiu 80% de retorno. A Elizabeth, colocamos também no sala de aula, contato telefônico e por e-mail, os questionários, claro. A Sandra disse, as professoras acompanham diariamente os retornos e entram em contato individual para as famílias que não nos deram resposta. São muitas histórias. Eu imagino que devam ser. Meu Deus, Sim. Rosa, legal, Sandra. Quem menos participou são as famílias das crianças que não estarão na EMEI em 2021, Infantil 2. Sandra, então, Rosa, elas estão conversando. As do mini grupo 2 também são as que menos participaram. A Rosa diz, acho que elas não acham importante, pois as crianças irão para a escola no ano que vem. Pode ser mesmo, diz a Sandra. A Vivian, Sandra, lá no SEI Samir é diferente. Quem mais participa são as famílias do MG2, tanto nas proposições como nas pesquisas e reuniões. Eu acho que é isso. Eu queria compartilhar sobre essas crianças que não estarão mais na unidade, tanto né, as maiores do 6 quanto as maiores das EMEIs, um depoimento do grupo anterior, do grupo 3, que de uma mãe que contou que a criança está completamente desenxabida, que ela não volta mais para essa escola e que ela queria... É uma criança, acho que é do grupo final da EMEI, né? Não me lembro, não sei a nomenclatura de vocês,
mas não importa, ela vai para o fundamental o ano que vem, e a mãe já decidiu que ela não vai, e essa criança não se conforma, ela está muito triste. Então, só para a gente lembrar que essas crianças têm muito vínculo com a nossa unidade, né? Tem muitas histórias para contar, e talvez seja necessário que a gente faça alguma passagem, em alguma medida, do que for possível aí, né? Dentro das nossas incertezas todas, né? Mas lembrando que temos que considerar esse sentimento aí e esse momento de passagem das crianças para as outras unidades. Mais alguma coisa, Val? A Rosa está dizendo também, tenho várias crianças do Infantil 2 que estão tristes porque não voltaram para a EMEI. Elas não querem ir para outra escola no ano que vem. É isso que você comentou. Ok, bom, já devemos estar na nossa hora, já estamos pertinho, ainda temos tempo de escutar, se vocês quiserem colocar alguma coisa. Vou abrir esse slide aqui, né? Isso aqui é para a gente se balizar um pouquinho, balizar nossas ações, né? Não precisa ser, a gente tem são tão heterogêneas as caminhadas de vocês, né? Mas para a gente ter um norte. Então, de 8 a 18 de setembro, a aplicação dos questionários. Deixa eu tirar a imagem da... Oh, peraí. Voltando. Eu não sei onde botar esse negócio. Pronto. Aplicação dos 2 questionários. Então, por aí, né? De 8 a 18, estamos em pleno, né? Amanhã é 17. De 21 a 23 de setembro, nós é que vamos enviar um Google Forms para vocês, um Google Forms, perguntando as questões principais para a gente ter uma visão de conjunto, tá bom? E vocês vão responder dentro das possibilidades de vocês também. E de 21 a 28, ou seja, uma semana, anotem nas suas agendas. A gente vai abrir um fórum, a gente vai avisar, vamos dar recado, mas é bom que vocês tenham na agenda também, né, para se planejar. A gente vai abrir um fórum para análise das pesquisas e para pensar os encaminhamentos, tá bem? Essas são nossas próximas etapas. Aqui, um breve textinho aí da Wikipedia sobre a Georgia O'Keeffe. Essa é uma foto dela, o marido dela era fotógrafo, ela é incrível, adora essa foto. Então, diz assim, pintora americana, conhecida por suas pinturas com foco em detalhes de flores, a paisagem do Novo México e os arranha-céus de Nova York. É considerada hoje a mãe do modernismo dos Estados Unidos. Alguém quer fazer algum comentário final? A gente aqui acabou nossa apresentação, mas podemos escutar vocês. Temos alguns minutinhos. Alguma questão, algum comentário, alguma dúvida, algum depoimento? Temos aí um tempinho. Fez sentido? Vai ajudar? Ai, Alessandra, essa foi muito legal. E os de vocês melhoram os nossos também, viu? Com certeza. Quanta coisa a gente não fica, né? Muito mais sabida com vocês, viu? Porque tem muita coisa boa aí circulando, muito conhecimento. Nossa, muita coisa. Tereza, que coisa boa que você veio. Estou muito contente de te ver aqui. Você e a Alba. Vocês não foram do mesmo grupo, né? Eu penso que não. Marta? Oi. Então, quero agradecer de novo pelo privilégio de estar aqui com vocês. Não sei se é o sentimento de todo mundo, esse sentimento que eu estava, o pessoal da minha unidade também, a minha outra parceira da equipe gestora, de estar perdido, né? A gente estava, assim, fazendo formação com a equipe docente, com a equipe de apoio, mas, ao mesmo tempo, uma angústia, né? Ao mesmo tempo, dessa angústia de e quando voltar? A gente vai segurar esse rojão, porque na hora do vamos ver, o rojão ia ficar nas nossas mãos, e aí, a hora que abrir o portão,
né? A gente é uma sensação de angústia e solidão, né? A equipe e as famílias e as crianças. E eu acho que depois que começou essa formação com todas vocês, esse sentimento ruim, ele está passando. Porque a gente vê que a equipe se juntou, se fortaleceu, e a gente conseguiu achar um caminho, uma trilha. A gente está construindo uma trilha juntas, né? Todos nós juntos ali na escola, sabendo assim, onde a gente vai caminhar, né? Uma hora, foi o que eu falei, uma hora esses portões vão se abrir. Exatamente. Uma hora. Seja 2021, seja outubro, novembro ou dezembro, uma hora eles vão se abrir, essas crianças vão chegar para a gente, essas famílias, do jeito que for, e a gente vai estar forte, a gente já vai saber mais ou menos o que fazer, né? A gente vai estar assim, vai estar mais sem chão, porque a gente vai ter construído uma trilha, né, juntos e com o respaldo de um instituto que a gente admirou tanto. Quantas de nós, quanto professoras, líamos na revista, né? Tão felizes quando chegava, e a gente fez tanta gente lendo a revista, e agora participar de formação com vocês é um privilégio, né? Então é gratidão. Construir esse o caminho, né? E construir o caminho juntos, cada uma de nós vai construir um caminho diferente com a sua escola ali, com a sua unidade, e cada um vai levar para um lugar bom, de calma, né? De tranquilidade e de certeza de que não é achismo. Isso. Né? Isso eu acho que vai trazer... Conhecimento, assim, né? De conhecimento, e assim, não é achismo, não é senso comum. A gente não vai... um bom exemplo é a escovação, a gente não vai dar uma coisa porque a gente acha que é importante, que é da nossa cabeça, não. São especialistas que estão nos apoiando, né? Nos dando a mão para a gente junto abrir esse portão firme, certo e com segurança. Eu acho que a gente está, assim, eu acho que todos que estão aqui hoje nessa tarde, o sentimento é de gratidão, né? Linda! Tá muito feliz. Obrigada, linda. Muito obrigada, Lica. Marta. Muito obrigada. Lica, a Marta passa muita calma, né? É uma delícia ela! Ixi. É um dia de cada vez, gente. É um dia de cada vez. Já passou 6 meses. E quanta coisa a gente viu. Quantas coisas a gente passou, né? E a gente aprendeu muito, né? E vai aprender ainda mais. Obrigada, viu? Obrigada a vocês também. Para a gente é uma grande, grande oportunidade, né? De pensar junto com vocês tudo isso. É uma honra. É uma honra. É um privilégio muito grande. Nós também. E ó, tem texto novo lá, né, Val? Ah, então. De quem? Da pessoa que se faz a propaganda. Olha só. Qual é a lição de casa? Uma plataforma muito, muito bom, que é da Lica. Não é um texto exatamente do projeto, Marta. E você falou da revista, né? Agora os nossos textos vão para o blog, né? Então, e a gente publicou ontem aí um texto que foi construído um pouco no caldo do pensamento desse projeto, né? Então, ali com a equipe do Avisalá, com outras pessoas, enfim, com o pessoal do Carambola, justamente, né? Então, tá lá no site do Avisalá. É interessante porque ela vai amarrando vários aspectos, né? Vai trazendo uma coisa mais teórica, mas vai amarrando na prática também. É muito interessante, eu acho que vale super a pena ler e compartilhar, né? Nos comitês e nas unidades. Muito bom. Eu vou botar na nossa biblioteca também do projeto. Beleza. Tá bom? Tá Meninas, bom. muito, muito obrigada. Estamos totalmente na hora, ó, pontuais. Obrigada por tudo. Foi uma reunião muito, muito rica. Agradeço muito a participação de vocês. E semana que vem vocês têm mais, né? Pra gente, só daqui a um mês. Daqui a um mês a gente se vê de novo. Isso. Tchau. Obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Uhum.